Hoje vamos revelar exatamente o que aconteceu com o todo-poderoso rei Nabucodonosor no episódio da fornalha ardente. Descobriremos qual foi a verdadeira visão que ele teve e o que isso significa. Acomodem-se e fiquem comigo até o final desse vídeo. No ano 600 a.C., a Babilônia, governada pelo orgulhoso e cruel tirano Nabucodonosor, é o epicentro do poder no mundo antigo. Este rei impiedoso, cujo reinado é registrado no livro de Daniel, exerce sua autoridade de maneira absoluta, subjugando nações e impondo sua vontade a todos. Ele é frequentemente mencionado na Bíblia por ter conquistado Jerusalém, destruído o Templo de Salomão e ter levado muitos judeus cativos para a Babilônia. Essa deportação é conhecida como o exílio babilônico, um período significativo na história do povo judeu. O Império Babilônico era conhecido por sua grandeza e influência na antiguidade. A cidade de Babilônia, sua capital, era uma das mais magníficas do mundo antigo, com impressionantes estruturas arquitetônicas, como os jardins suspensos e os famosos portões de Ishtar. Nessa época, Nabucodonosor buscava consolidar seu poder de uma maneira que transcendia o senso comum. Sua ambição era ser reconhecido não apenas como o líder político incontestável da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. Nesse sentido, através do livro de Daniel, testemunhamos a ordem emitida por Nabucodonosor para a criação de uma estátua colossal feita de ouro, uma representação de seu desejo de unir todas as camadas de sua corte em adoração. Essa estátua, com seus impressionantes 90 pés de altura, ou seja, aproximadamente 28 metros, refletia demonstração de poder e a tentativa de consolidar sua autoridade, tanto política quanto religiosa. Reunir todos os estratos de sua corte para a adoração dessa imagem era uma estratégia autoritária e uma afronta direta aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Ela não era apenas uma manifestação de poder terreno, mas uma tentativa de usurpar a posição divina. Nesse contexto turbulento, a Bíblia nos apresenta a 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, como parte do grupo de jovens judeus levados cativos para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Apesar do exílio e das pressões do ambiente hostil, esses jovens mantiveram sua fé intacta, recusando-se a comprometer seus princípios e a adorar os deuses pagãos. Seus nomes originais em hebraico são Hananias, que significa Jeová é gracioso, Misael, que significa quem é como Deus, e Azarias, que significa Jeová ajudou. Nomes que demonstram a profunda conexão com o Deus de Israel. A história desses jovens começa a ganhar destaque quando eles são selecionados para serem treinados como homens de conhecimento e sabedoria para servirem ao rei Nabucodonosor. Suas posições eram estratégicas e significativas, refletindo a política de Nabucodonosor de incorporar jovens talentosos de diversas regiões em sua administração. Eles foram nomeados sobre os negócios da província da Babilônia, desempenhando papéis importantes na governança e administração do reino. Antes de prosseguir, eu peço a ajuda de vocês para deixar um like, um comentário ou até mesmo se inscrever no canal. Pode ter certeza que nos ajudará muito. Continuando, o momento crucial que os catapultou para a narrativa bíblica ocorreu quando o rei, após a construção da estátua colossal, ordenou que todos, independentemente de sua origem ou crença, se prostrassem diante dela em adoração, assim que escutasse determinado som. Aqueles que desafiassem essa ordem enfrentariam as chamas de uma fornalha de fogo ardente, uma ameaça severa que visava esmagar qualquer resistência e consolidar o poder absoluto do rei. Enquanto todos ao seu redor se curvavam diante do monumento, Sadraque, Mesaque e Abednego, permanecendo firmes em sua fé, recusaram-se a participar desse ato de idolatria.
Ao se recusarem a se prostrar diante da estátua de ouro, desafiaram diretamente a ordem do rei. Sua fé inabalável no Deus verdadeiro os colocou em uma posição delicada, enfrentando a ameaça de serem lançados na fornalha ardente. Logo a notícia chegou aos ouvidos do rei, conforme relatado na Bíblia. Há uns homens, judeus, que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Ao descobrir a desobediência dos jovens, o rei enfurece-se e ordena que os tragam à sua presença. Diante dos jovens, o rei Nabucodonosor dá-lhes uma segunda chance de se curvarem diante da estátua. Esta passagem está minuciosamente registrada no livro de Daniel. Quando os trouxeram à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergui. Agora, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do alaúde e de toda espécie de música, se estiverem dispostos a se prostrar e adorar a imagem que fiz, muito bem. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de fogo ardente. Neste ponto, a Bíblia nos revela a força de caráter desses jovens. Diante da ira de Nabucodonosor, eles respondem corajosamente: Nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente e nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Essa declaração não é apenas um ato de desafio, mas uma expressão profunda de confiança na providência divina. A coragem desses jovens transcende o medo da punição iminente. Eles escolheram permanecer fiéis ao Deus de Israel, mesmo diante da ameaça de morte. Então, o rei Nabucodonosor, enfurecido, emitiu uma ordem que intensificou a ameaça iminente. Sua resposta ao desafio dos jovens hebreus foi ordenar que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Essa ordem, além de uma medida de punição, era uma demonstração extrema de poder e crueldade. O rei, movido pela raiva diante da resistência dos 3 jovens, buscava garantir que a fornalha atingisse uma temperatura aterradora, tornando praticamente inevitável a destruição daqueles que desafiavam sua autoridade. A decisão de aquecer a fornalha 7 vezes mais também tinha um elemento simbólico. O número 7, na tradição bíblica, é frequentemente associado à perfeição e plenitude. Assim, a ordem de aquecer a fornalha 7 vezes mais poderia ser interpretada como uma tentativa de garantir a completa e perfeita execução da sentença, não deixando margem para a sobrevivência dos rebeldes. Essa intensificação dramática do castigo visava enviar uma mensagem clara a todos os súditos do império sobre as consequências terríveis de desafiar a vontade do rei. A fornalha, agora inflamada a extremos inimagináveis, aguardava Sadraque, Mesaque e Abed-nego como um símbolo assustador da punição iminente. O relato bíblico em Daniel descreve que, em cumprimento à ordem do rei, alguns homens fortes em seu exército foram encarregados de amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses jovens foram então lançados na fornalha, ainda amarrados, com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas. A Bíblia relata que a fornalha estava tão quente e a urgência de cumprir a ordem do rei era tão iminente que os homens que conduziam os 3 jovens foram mortos pela intensidade das chamas ainda na entrada. Nesse momento, a narrativa revela um desdobramento incrível. Enquanto os executores eram consumidos pelas chamas ainda na entrada, Sadraque, Mesaque e Abed-nego não apenas sobreviveram, mas foram vistos caminhando ilesos no meio do fogo.
Ao testemunhar a cena da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, foi tomado por uma surpresa indescritível. A narrativa bíblica em Daniel descreve como o rei, ao se aproximar da fornalha, esperava ver Sadraque, Mesaque e Abednego sendo consumidos pelas chamas, castigados por desafiarem sua autoridade. Contudo, ao se deparar com a realidade, a perplexidade toma conta de Nabucodonosor. Ele não vê apenas os 3 jovens hebreus na fornalha, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo. Essa revelação contradizia completamente suas expectativas e desafiava as leis naturais conhecidas. A expressão de surpresa do rei é evidente em suas palavras registradas em Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Não jogamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estão feridos, e a aparência do quarto é como a de um filho dos deuses. A surpresa de Nabucodonosor não se limita apenas ao número, mas também à condição dos homens na fornalha. Eles não estavam apenas ilesos, suas roupas não estavam chamuscadas, nem mesmo um fio de cabelo estava queimado. Essa visão desafia qualquer explicação lógica ou natural, deixando o rei atônito diante do que ele estava presenciando. Essa imagem sugere a presença divina de um 4º homem na fornalha junto a eles. A descrição do rei Nabucodonosor, ao observar a cena, menciona que o 4º homem tinha uma aparência como a de um filho dos deuses. Embora não seja mencionado explicitamente como Jesus Cristo, muitos estudiosos bíblicos veem nessa figura uma representação simbólica de Cristo no Antigo Testamento. A presença de Jesus no Antigo Testamento é um tema que permeia as Escrituras. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus afirma que as Escrituras do Antigo Testamento falam dele, indicando que sua influência e presença transcenderam as páginas do Novo Testamento. Além disso, ao longo do Antigo Testamento, há várias teofanias e manifestações divinas que sugerem a presença do Messias antes de sua encarnação. Ao considerarmos a possibilidade da presença de Jesus na fornalha, somos lembrados de que Cristo sempre esteve ativo na história, desde os primórdios da criação. Sua manifestação na fornalha não apenas simboliza a proteção divina, mas também aponta para a continuidade do plano redentor de Deus ao longo das eras. Ao saírem da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego caminharam perante Nabucodonosor, que pouco antes havia ordenado sua execução. A mudança de atitude do rei é notável e reveladora. Aquele que inicialmente estava enfurecido com a desobediência dos jovens, agora testemunhava um evento que transcendia qualquer poder humano. A resposta de Nabucodonosor é registrada em Daniel capítulo 3, versículos 28 e 29. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. O rei reconhece o papel divino na libertação desses jovens fiéis e, em um ato surpreendente, emite um decreto que proclama a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor decreta que qualquer pessoa que fale algo ofensivo contra o Deus desses jovens será cortada em pedaços e suas casas serão transformadas em montes de lixo. Essa mudança radical na atitude do rei é um testemunho vívido do impacto transformador do milagre que ele presenciou na fornalha. O poder divino não apenas preservou a vida dos jovens, mas também alterou a perspectiva do mais poderoso governante da Babilônia, levando-o a exaltar o Deus dos hebreus como supremo. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente ressoa através dos séculos como um poderoso testemunho de fé e coragem diante de desafios e perseguições. Embora situada em um contexto histórico antigo,
A narrativa ultrapassa as eras, oferecendo lições valiosas para os desafios e perseguições enfrentados por quem acredita em Deus nos tempos modernos. Assim como esses jovens hebreus se recusaram a comprometer sua fé ao enfrentar a ordem de adorar uma estátua, os cristãos hoje frequentemente se deparam com pressões e demandas contrárias às suas convicções. A coerção social, as expectativas culturais e até mesmo leis governamentais podem colocar os princípios da nossa fé em xeque. Ao olharmos para esses exemplos do passado, somos encorajados a enfrentar os desafios modernos com a mesma convicção, sabendo que a fidelidade a Deus é uma fonte de força inigualável. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.